Aleluia. Muitos olham e vão olhar para a gente e vai perguntar: quem é o Deus que esse homem e essa mulher servem? E o Senhor, Ele tem me justificado e te justificado e mostrado a fidelidade dEle nas nossas vidas, como foi na vida de Davi. Quando Davi foi lutar contra aquele gigante, humanamente falando, Davi não tinha chance nenhuma contra aquele gigante. Mas muitos ali não sabiam que Davi servia o Deus Todo-Poderoso. E foi o Deus Todo-Poderoso que Davi, quando ele pegou aquelas 5 pedrinhas, quando ele colocou a primeira pedrinha naquele estilingue, hoje eu falo estilingue, foi aquela pedrinha que o Senhor derrubou aquele gigante. Então, quando nós colocamos a nossa convicção e a nossa fé na palavra do Senhor, é o Senhor que derruba o gigante que tem se levantado contra a minha vida e contra a sua vida. Basta eu e você crermos nisso, porque eu e você humanamente éramos e somos iguais a Davi. Mas o Deus que Davi servia é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, que pode fazer o impossível e mostrar para todos quem é o Deus que nós servimos. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos o Senhor, nós já te engrandecemos nesta noite, já ouvimos o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações através de cada louvor. Papai querido, agora vem um momento especial, um momento que vem, ó Pai, para trazer o alimento espiritual para as nossas almas. Esse alimento, Senhor, que tem curado, esse alimento, Senhor, que tem libertado, esse alimento, ó Pai, que tem renovado as nossas forças dia a dia. E é esse alimento, ó Pai, que tem nos transformado, nos dando vida, nos dando a esperança a cada amanhecer. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais, abra as nossas visões espirituais nesta noite. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha do coração do Senhor para os nossos corações. Papai querido, e continua falando com a Tua igreja nesta noite, através do Teu servo, que ele venha diminuir, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. Papai querido, eis-nos aqui, continua falando com a Tua amada igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita, sempre alegria, nós estamos reunidos para aprender um pouco mais com a palavra, porque é através dessa palavra, pregada há vários anos atrás, que o Senhor continua falando conosco e mudando os nossos caminhos. Abram vossas Bíblias em Números 25. Números 25. Números 25, do 1 ao 18. Amém, glória a Deus. Sempre falo para vocês, vai dar uma diferença de interpretação. A palavra de Deus fala assim, Números 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel.
E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se ajuntaram à adoração de Baal-peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto de sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que meu zelo não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com eles a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdote perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação para os israelitas. O nome do israelita que foi morto com o medianita era Zini, filho de Salu, líder de uma família simoemita. E o nome da mulher medianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe do clã dos medianitas. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os entregaram na casa de Peor de Cosbe, filha de um líder medianita, mulher do povo deles que foi morto pela praga que enviei por causa de Peor. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo aqui já estava para entrar na terra que Deus tinha prometido, lá para Abraão, mostrando para mim e para você que a palavra de Deus é eterna. Deus tem o melhor para cada um de nós. Existe o tempo e o caminhar. Existe o tempo de Deus nas nossas vidas. Quando esse povo chega e descansa nesse lugar, a palavra de Deus fala que Balaque chama Balaão para amaldiçoar esse povo. Balaque já conhecia, todos conheciam a história desse povo, 40 anos caminhando num deserto, ficaram com medo, porque sabia que você só pode caminhar no deserto 40 anos se tiver um Deus verdadeiro. E aquele povo estava encostado ao lado deles. Balaque chama Balaão e oferece uma quantidade de dinheiro para ele, e quando o povo chega na tenda de Balaão para falar com ele, o nosso Deus todo-poderoso e zeloso, que cuida de cada um de vocês e de cada um de nós, toca no coração de Balaão e fala para ele: não amaldiçoe o meu povo. E aí Balaão não vai nem visitar esse povo que estava lá. Eles vão embora, fala para Balaque: Balaão não deu moral para nós, nos deixou na espera. Mas aí Balaque tem uma ideia, porque o inimigo ele nunca vai desistir de nos atacar. A palavra de Deus fala que o Satanás é igual um leão, bramando a quem possa tragar. E Balaque tem mais uma ideia, manda pessoas com mais poder aquisitivo, com mais dinheiro, com mais ouro e prata. E quando eles vão, eles falam para Balaão: Balaque mandou falar para você que aquilo que você quiser estará nas suas mãos. Ele vai honrá-lo, mas você tem que ir lá para amaldiçoar esse povo. Naquele momento, Balaão tem uma ideia, e aí ele fala com Deus: eu não posso ir lá, né? Vocês podem ficar aí. Os outros ele mandou embora, mas esse ele falou: aguarde até amanhã que eu vou falar com Deus. O dinheiro tocou no coração dele. A palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 5, você não pode amar a dois deuses. Se você amar a Deus e as riquezas, você acaba colocando Deus em segundo plano da sua vida. É por isso que é muito difícil o homem se desprender do mundo e das concupiscências e das coisas materiais. Foi assim na vida de Salomão. Todos conhecem a história de Salomão. Mas vamos voltar na história, na passagem de Balaão. Deus nesse momento permite que Balaão vá com eles. Só que Deus permitiu para mostrar para ele que quando Deus fala quando ele te dá uma palavra, é aquela palavra verdadeira.
Você lembra que o povo estava na tenda, ao lado. O povo não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Mostrando para nós, Deus nos protege das coisas que nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar. Aquelas que você consegue enxergar, as concupiscências, aquilo que Deus mostra para você, tem como você mesmo se defender delas. Você lembra quando Caim tenta mata Abel, mas antes de matar, ele já estava com aquilo no coração. O Senhor falou para ele: você está com desejo no seu coração, e para você, sua força do seu desejo está nas suas mãos. Se você não quiser matar, você não matará. É você que tem esse poder. Da mesma forma que você tem o livre-arbítrio de vir até aqui, ouvir essa palavra, você também tem o livre-arbítrio contra o pecado. Porque o diabo não pode te forçar também a fazer nada. Se Deus não pode, muito menos ele. Mas aí ele vem e te engana. Assim como ele estava fazendo com Balaão. Balaão na primeira vez não quis saber de maneira nenhuma que eu vou fazer isso. Mas na segunda ele falou: eu posso. E aí ele monta numa mula e vai andando, e aquela mula começa a desviar de um lado, desviar de um outro, porque existia um anjo com a espada na mão querendo matar a Balaão. Porque sabia que no coração de Balaão ele ia para aquele lugar amaldiçoar o povo de Deus, que o Senhor já tinha falado para ele: não amaldiçoe o povo que eu abençoei. Todos os dias são travadas batalhas espirituais sobre nós, nas nossas vidas, no mundo espiritual que você nem imagina, e Deus está lá protegendo você, fortalecendo você, combatendo por você, para que o inimigo não alcance. Porque as coisas que você não vê e Deus vê te protege, mas aquilo que Ele te mostra, o caminho que você consegue enxergar, você tem força para se defender. Aquele povo estava com uma praga, mais de 40 mil pessoas, mais de 40 mil israelitas morreram naquele momento. Por quê? Vamos continuar aqui em Balaão. A mula pula para um lado, pula para o outro, e Balaão começa a bater nela, e de repente ela fala com ele: por que você está me batendo? E ele fala: você está desviando do caminho. E a partir daquele momento ele olha, ele consegue enxergar o anjo fala para ele: ela está desviando para mim não matar você, porque você está vindo para amaldiçoar o meu povo, o povo que eu falei que era para você abençoar. A partir daquele momento, Balaão vai até Balaque, e Balaque faz um altar para o deus Baal, e coloca tudo ali para fazer o sacrifício, e na hora de amaldiçoar, o que Balaão faz? Abençoa, porque ele viu Jesus, ele viu Deus com aquela espada tentando matar. Ele já sabia que a palavra de Deus não tem volta. Nós também temos que saber disso. Quando nós começamos a andar nessa caminhada, uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus fala para nós: existem duas portas, uma porta larga e uma porta estreita, que você vai passar com dificuldade nela, mas essa porta estreita te leva à salvação. Esta porta estreita te leva a uma caminhada com Deus. E durante 3 vezes, são 3 sacrifícios que faz, e todos os 3, Balaão abençoa o povo de Deus. Balaque fala: você não quer nada meu mesmo não, você amaldiçoa, então você pode ir embora. Mas aí vem a astúcia do inimigo. Balaão viu que não podia amaldiçoar o povo de Deus, mas ele tem uma ideia, que está lá no capítulo 31 de Números. Ele pede os moabitas, as moabitas, para irem e ficarem com o povo de Deus, porque aí eles iam adorar a Baal, e aí o castigo de Deus ia para eles naquele momento, porque aí eles estariam fazendo aquilo que eles estavam enxergando, porque eles estavam vendo o pecado se aproximar deles, e não se desviavam do pecado. Quando algo espiritual aproxima de você, como um acidente, como uma cilada do inimigo que você não tem como ver, Deus te protege, porque você faz parte desse povo de Deus agora. Mas quando algo que você sabe pela palavra de Deus que está errado, se aproxima de você e tem como você se afastar disso, aí Deus vai te cobrar, porque Ele já te deu a palavra que isto é errado. Vamos lá em 1 Samuel 2:27. 1 Samuel 2:27. Vamos ver o que a palavra quer nos dizer. 1 Samuel 2:27.
27, 33. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que você zomba de meu sacrifício de ofertar, que determinei para a minha habitação? Ele era um sacerdote do Senhor. Apenas o povo da família de Moisés, de Arão, podiam ser os sacerdotes. É o que o Senhor está falando. Eu escolhi a família de vocês lá atrás. E você me desonra, porque você está vendo coisas acontecerem e você não toma providência. Eli estava vendo seus próprios filhos pegar o sacrifício que o povo levava para ofertar a Deus. E aí eles estavam pegando o sacrifício e levando para sua casa, bebendo, comendo da sua maneira. Estavam fazendo orgias com as mulheres na porta do templo. Deus observando. Eli via e não fazia nada. E aí, num determinado momento, o tempo vai passando e nada acontece, e aí continua fazendo da mesma maneira, porque é assim que é o ser humano. Ele faz errado uma vez, aí não aconteceu nada, ele continua fazendo, e o Senhor continua observando, que aí vem a palavra, fala assim, temor a Deus, que é o que nós temos que ter. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando Eli achou que já estava tudo tranquilo, que aquilo não ia virar em nada, o Senhor manda um profeta. Aí incrível, um profeta vai para falar com um sacerdote, que está lá no grau, lá em cima, né? E ele chega e sapeca a palavra de Deus. E aí Deus fala, porque você está vendo acontecer. Quando o mal, ele vem perseguindo o povo de Deus, igual Balaque, manda Balaão amaldiçoar o povo não estava nem vendo o que estava acontecendo naquele momento. Uma batalha espiritual estava sendo travada naquele lugar, e Deus estava protegendo aquele povo, porque Ele protege cada um de vocês. Talvez vocês não entendam agora nesse momento, mas na caminhada vocês vão descobrir isso. Vocês vão descobrir que em determinado momento poderia ter acontecido um acidente, e por causa de alguma coisa que aconteceu, vocês não passaram por aquele lugar, e o Senhor protegeu vocês. O mundo espiritual continua atacando, mas agora vocês são defendidos pela mão poderosa do Senhor. A partir desse momento, Eli continua fazendo as coisas do mesmo jeito que estava, mas o que acontece é que depois que Deus dá a palavra dele, a coisa complica, porque o Senhor falou assim, portanto o Senhor, o Deus de Israel declara, prometi à sua família, a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha que incrível. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Está vendo? Ele achou que não ia acontecer nada, que tudo ia ficar tranquilo, mas quando o Senhor manda a mensagem vem carregada de poder, para que ele veja tudo aquilo que deixou acontecer. Ele morre, seus filhos também morrem, a arca da aliança é levada, carregada. Quando Eli fica sabendo que os seus filhos estavam mortos, ele cai, quebra o pescoço. Mas a obra do Senhor continuava em andamento, porque Samuel, o maior de todos os profetas, sacerdote, juiz,
já estava sendo ensinado, já estava no caminho, já sabia andar sozinho já, porque o próprio Eli já tinha ensinado a ele, porque a obra de Deus, ela continua independente de cada um de nós, porque ela vem para salvar almas, esse é o entendimento. E a partir desse momento, uma porta se fecha, porque Deus fecha a porta que ninguém abre, e outra porta se abre, porque Deus abre porta que ninguém fecha. A partir desse momento, Deus coloca na mão de Samuel tudo que ele tinha que fazer. Ungiu o primeiro rei, segundo o coração dos homens. Depois ungiu o segundo rei, segundo o coração de Deus, que foi Davi. E foi fiel a Deus até o final da sua caminhada. Mas as coisas para Samuel foram fáceis? Não. Samuel aprendeu a cada dia. Teve momentos que Samuel também cometeu erros, quando ele queria ajudar Saul de todas as maneiras, e o Senhor fala para Samuel: eu já não quero saber de Saul, porque Saul não anda nos meus caminhos, mostrando que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Em Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, olha que bonito, ó. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel sacrificá-lo ao pôr do sol. Passa então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Aqui era a última praga que Deus ia mandar no Egito. Algo estava acontecendo espiritual nesse lugar, que era o Egito. Pragas estavam acontecendo, sinais. Aquilo que o homem consegue ver e não consegue entender. Aquilo que Jesus fazia quando uma pessoa era coxa de nascença, o Senhor Jesus falava: levanta. As pessoas não conseguiam entender aquilo, porque um cego de nascença nunca tinha acontecido de alguém curar um cego de nascença. Sinais do Senhor. Aqui nesse momento, o Egito estava sendo derramado pragas sobre ele, sinais, por causa do pecado dos egípcios sobre o povo de Israel. Aquele povo que há uns anos atrás, através de José, teve uma fartura de 7 anos, que manteve aquela fartura dentro do celeiro, quando o próprio faraó transforma José no governador do Egito. Só que depois o tempo continua passando, José morre, vem outro faraó, a vida continua, e aí o faraó já não conhecia a história, já não conhecia mais aquele povo, e resolve transformar aquele povo em escravo, e mal sabia que aquele povo fazia parte do povo de Deus, e quando faz parte do povo de Deus, Deus cuida. Um dia aquele povo clama o nome do Senhor. Talvez ficaram 400 anos naquela situação, porque não clamavam o nome. Porque quando a coisa apertou de verdade, que eles já não estavam aguentando mais, eles olham para o céu e lembram que eles eram herdeiro daquilo que Deus tinha prometido para Abraão, da terra prometida. Eles faziam parte, era povo, estava naquela situação, mas continuava sendo povo de Deus. Cada um de nós passamos por essas dificuldades no mundo, choramos talvez. Hoje nós estamos na presença do Senhor, glória a Deus por isso, porque Ele nos resgatou, assim como resgatou esse povo com a sua mão forte. Mas depois existe uma caminhada no deserto. Aqui nesse momento o Senhor manda passar o sangue do cordeiro no umbral das portas. Algo que você conseguia ver acontecer. Porque algo que você não ia conseguir ver, ia passar por cima daquele Egito, ia levar os primogênitos. Isso significa você ter fé, porque se o povo não tivesse passado o sangue do cordeiro e feito do jeito que o Senhor tinha pedido, provavelmente seus filhos também seriam levados. Ter fé é você obedecer a palavra, mesmo sabendo que haverá dificuldades,
Ter fé é quando você acha que está demorando tempo, o tempo parece que não para, não passa, e você quer receber a sua bênção, mas parece que está demorando. Isso é ter fé, porque você continua firme. A partir daquele momento o Senhor manda a praga. A palavra Páscoa significa passando por cima. O Senhor passa por cima, e aí todos os primogênitos dos egípcios são levados. A partir daquele momento foi o momento mais doloroso no coração daquele povo. Mas Deus não é mau de ter levado seus filhos? Ah, é? E eles não foram mal, 400 anos escravizando um povo? Eles foram ou não foram mal? Lembra que Deus é justiça. Aquele povo, mais de 40 mil morreu já na entrada de Canaã. Aquele povo morreu porque aquele povo conhecia as leis: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Deus ainda falava para eles: não fica com mulher de outras nações, porque vocês vão adorar os deuses dela. E aquele povo, além de ficar com as mulheres, ainda estava adorando a Baal. E aí a ira do Senhor foi grande no coração. E aonde veio? As pragas. Porque eles estavam fazendo algo que eles estavam vendo, estavam enxergando. Por aquela praga que tinha mandado, que eles não viram, Deus estava defendendo. Mas por aquilo que você pode defender, que você pode enxergar. Eu não posso passar por esse caminho, porque eu sei que se eu passar por esse caminho, Deus não vai se agradar de mim. Eu não posso fazer determinada coisa, porque está na palavra. Eu não posso roubar, porque está na palavra. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás. Está na palavra. O Senhor Jesus falou: eu não vim abdicar a lei, eu vim cumpri-la. Se você prestar atenção, no Novo Testamento é muito mais complicado do que no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento você tinha que ser pego em adultério, e aí você ia ser apedrejado. No Novo Testamento fala: se você olhar e cobiçar, você já está pecando. No Novo Testamento é mais complicada a coisa ainda. A partir desse momento, porque esse povo cumpriu aquilo que Deus tinha falado para eles, olhando os umbrais da porta, comendo do alimento que o Senhor tinha mandado comer, do jeitinho que tinha falado dos cordeiros, passou sobre eles algo que eles não conseguiam ver, mas que no outro dia, todo mundo, todo o Egito estava chorando, porque os seus primogênitos tinham sido levados. Mas o povo de Deus estava com todos os seus primogênitos protegidos por causa do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João 3,1, a palavra de Deus fala assim, João 3,1, João 3,1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais e os milagres que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: diga a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu ter dito isso, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos fazia parte daquele povo que estava perseguindo Jesus, aquele povo que não conseguia ver os milagres, aquele povo que estava cheio de inveja. A inveja estava tão grande que Jesus curava as pessoas e eles queriam matar Jesus. Jesus não pedia nada em troca daquilo que estava fazendo, e mesmo assim eles queriam matar Jesus, porque não conseguiam enxergar que para você enxergar aquilo que Jesus faz, você precisa se aproximar dele, assim como Nicodemos estava fazendo. Ele saiu escondido do seu próprio povo, mas ele queria a resposta. E todas as vezes que você se aproxima de Jesus, dessa palavra, ela dá respostas a você. É só você perguntar. E às vezes dá a resposta sem mesmo você perguntar. Jesus Cristo aqui nesse momento explica para Nicodemos que ele precisava de morrer para o mundo. Mas como assim morrer para o mundo? Como que eu vou morrer para o mundo? Você vai morrer para o mundo
parando de fazer aquilo que você fazia quando você estava no mundo, porque é uma nova vida agora, é espiritual. Quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo de Deus. Você vê? Não, você não vê. A partir do momento que você tem fé no seu coração, a partir do momento que você é batizado, é porque algo tocou no seu coração. Essa palavra tocou, ela tocou na vida de Nicodemos. Por isso que Nicodemos foi até o Senhor Jesus. Ele viu os milagres, viu algo acontecer, viu algo diferente, uma pessoa simples, humilde, fazendo tanta coisa bonita e tanta coisa maravilhosa. A árvore da vida, porque a árvore da vida, ela não é igual à árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim. O fruto dela não era atrativo, assim como Jesus também não era atrativo. A sua fisionomia era uma fisionomia que as pessoas, que fala lá em Isaías, que as pessoas olhavam no rosto de Jesus e viravam para o outro lado. Mas o que estava de bonito em Jesus estava dentro do coração dele. Isso que é bonito dentro do coração de Jesus é o que ele coloca dentro do nosso coração. Porque às vezes a nossa parte externa é bonita, mas por dentro de nós é sujo, é feio, é mau, é tudo aquilo que nós éramos antes. Invejosos. Uma pessoa começa a subir de vida, você já começa a olhar e falar: ah, coitado, vai cair lá na frente. O ser humano é desse jeito. Ele nunca torce para que as pessoas, principalmente quem está perto, porque você vê Jesus, era povo desse povo. E ao invés desse povo ficar alegre porque estava nascendo uma pessoa maravilhosa, um filho de Deus que estava curando as pessoas, eles estavam com raiva dele, querendo matar ele de todos os jeitos. E no final ainda matam. Tem que morrer para o mundo. Por quê? Por causa do pecado. Por isso que o Senhor mandou aquela praga que matou 40 mil antes deles chegarem na terra prometida. Porque eles estavam pecando. Porque o Senhor ama o pecador, mas odeia o pecado. Porque o pecador, ele pode ser transformado a partir do momento que você queira. Por isso que Nicodemos tem uma oportunidade. No final você vai ver que quando Jesus Cristo é tirado da cruz, José de Arimateia leva ele para enterrar no seu lugar. José de Arimateia era uma pessoa rica, tinha dinheiro. As pessoas, quando eram crucificadas, quando tiravam da cruz, era jogada. Tinha um lugar lá que ficava tudo jogado, lá as moscas, tudo, aquele rolo danado, passarinho em cima. Mas Jesus era diferente, era filho de Deus, não ia acontecer com ele. E José de Arimateia vai lá e fala com Pilatos para levá-lo para a sua caverna, o lugar que ele ia ser enterrado. Porque ele tinha dinheiro, tinha bens materiais. Pilatos permite. Mas quem estava junto com José de Arimateia? Esse Nicodemos. Porque ele se aproximou aqui, e depois que ele viu Jesus Cristo, ele se aproximou lá também. Aqui ele se aproximou escondido, mas quando Jesus estava na cruz, ele não ficou mais escondido. Ele falou: eu quero ficar próximo de Jesus Cristo, porque ele tem capacidade de salvar cada um de nós. Em 1 Samuel, a palavra de Deus fala assim, nós já estamos terminando. Quando um pregador fala isso, vocês sabem que não significa nada. 1 Samuel 17. Ai, ai. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece o leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou um golpe até matá-lo. Teu servo pode matar o leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Um exército inteirinho estava com medo de Golias. Davi chega para levar comida para os seus irmãos, e os seus irmãos já começam a zoar a cabeça dele.
porque eles estavam todos com medo. Davi não dá moral, chega em Saul, fala para ele que queria lutar com esse guerreiro forte. E Saul, assim como quando você vai se aproximar de Deus, sempre haverá dificuldades, sempre haverá momentos que as pessoas vão contra, para tirar você de ideia da palavra do Senhor. A primeira coisa que Saul fala para Davi nesse momento, ele fala: você é pequeno, você não tem condições de lutar com esse guerreiro, ele é guerreiro desde criança. Se a pessoa já tiver com a fé pequena, ele não vai de maneira nenhuma. Mas Davi já tinha uma história com Deus, e ele vai colocando sempre o nome de Deus por cima de todas as coisas. Nicodemos, quando vai ter um encontro com o Senhor Jesus, ele vai escondido, porque ele fica com medo do seu próprio povo descobrir que ele tinha ido lá e começar a afastar e querer brigar com ele também. Havia dificuldades para se aproximar também do Senhor Jesus. Nicodemos sabia, mas ele desiste. Ele vai no escuro, ele vai na sombra, mas ele vai se aproximando até Jesus, e Jesus dá a palavra para ele, porque o importante é você receber essa palavra, porque essa palavra vai te mostrar ao caminhar. Ela vai te mostrar que tem dificuldades, mas Deus está com você. Ela vai te mostrar que você às vezes vai ficar com medo, mas Deus vai encorajar você através do povo de Deus. Davi estava aprendendo isso. Aquilo que Davi ia lutar, ele estava enxergando. Mas aquilo que ia lutar com Davi estava dentro do coração dele, porque aí é você ter fé e acreditar de verdade que Deus pode romper. Que Deus pode romper, pode te dar vitória numa luta que você jamais, aos olhos humanos, jamais venceria. Porque Davi já era para ter desistido quando ele se aproximou dos seus irmãos, que estavam todos aqueles soldados com medo do gigante, e ele nem era um guerreiro, nem lutava com espada. E aí Davi vai lá, pega 5 pedrinhas, 5 ou 3, não sei, e aí ele vai acreditando, não nas pedras, não nele, mas ele vai acreditando em Deus. E todas as vezes que você acreditar em Deus, vai ter diferença na sua vida. Todas as vezes que nós acreditamos em Deus, Ele muda o curso da nossa vida. Um dia a gente está sozinho, perdido, sem saber para onde vai, e no outro dia o Senhor nos mostra o caminho e ainda anda junto com cada um de nós. Ele não deixa você andar sozinho, lembra disso, isso é o que é mais bonito. Foi por isso que Davi acreditou, e quando ele solta aquela pedra, o Senhor dá um pinote naquela pedra, e ela bate no capacete de Golias, e o homem cai morto. Você acha que Davi com uma pedrinha daquela ia conseguir vencer um gigante daquele? Não, claro que não. Davi sabia também, mas Davi também sabia que aquele Deus é o Deus do impossível. Ele sabia que aquele Deus é o Deus que pode mudar tudo nas nossas vidas, e muda e continuará mudando, basta que a gente continue acreditando de verdade. E para terminar, em João 21, a palavra de Deus fala assim, João 21, do 1 a 14, fala assim, ó: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E ele respondeu: não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede de tal que era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse Jesus:
tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Jesus tinha ressuscitado aqui. Aqui não era mais aquele Jesus de carne e osso. Aqui era o Jesus na sua forma gloriosa. Por isso os discípulos olhavam e não conseguiam ver Jesus. Porque Jesus era derrubadinho, assim, na linguagem de Isaías ele era bem feinho. Aqui agora, a externa, aquilo que era de bonito, estava para o lado de fora. Mas o que é mais bonito aqui, de tudo, né? Porque a palavra ela é linda e ela é maravilhosa, ela continuará sempre nos fortalecendo. Basta que a gente continue buscando esse alimento. Quando os pescadores resolveram pescar e não pegaram nada, no outro dia o Senhor Jesus aparece à beira da praia e manda eles lançarem aquela rede. Dando o quê? Dando a palavra para eles. Eles acreditam naquela palavra e fazem conforme aquilo que o Senhor Jesus tinha falado. E quando eles fizeram, o milagre aconteceu, porque eles tinham ido pescar. Mas além daquilo que eles tinham ido fazer, eles conseguiram outra coisa, eles conseguiram se aproximar de Jesus de novo, de uma outra forma agora, Jesus. Porque agora para você ver Jesus, você precisava de ter fé. Porque se você olhasse com os olhos humanos, assim como Jesus estava antes, andando com eles, vocês não conseguiriam enxergar o Senhor Jesus. E a partir desse momento, aquilo que eles não conseguiam enxergar, o Senhor Jesus mostrou para eles que era possível. Aquele mesmo Jesus que eles andavam com ele e que fazia pessoas que já tinham morrido ressuscitar, aquele mesmo Jesus que olhou para aquela mulher que foi pega em adultério e disse: cadê aqueles que estavam acusando você? Porque a própria palavra dele fez com que eles fossem embora. Ela disse: foram embora. Ele falou: então vá também e não peques mais. Esse mesmo Jesus é aquele mesmo Deus que estava junto daquele povo, protegendo eles de Balaão para não jogar praga, e ao mesmo tempo eles estavam pecando, depois de terem andado 40 anos no deserto. Aquilo fez com que o Senhor irasse e mandasse uma praga para eles, porque eles estavam pecando, porque eles estavam enxergando aquilo que eles estavam fazendo. Quando nós enxergamos o pecado, nós temos condições de desviar desse pecado. Quando você enxerga e você desvia, você agrada a Deus. Mas quando você, mesmo sabendo que você está pecando, você continua nesse caminho, isso não agrada a Deus, e Deus pode cobrar de você, porque Ele cobra. Ele cobrou de Davi, quando Davi cometeu aquele ato lá na frente, mesmo depois de ter de toda essa caminhada, para se tornar um rei, que venceu Golias, que venceu todos os obstáculos, que venceu Saul, que continuou na batalha, mas no momento ele deixou de orar, ele deixou de buscar, e aí ele cometeu o erro. E aí Deus fez com que ele pagasse tudo aquilo. Então o verdadeiro sentido da palavra é nós termos temor. Porque a verdadeira sabedoria está sobre aqueles que têm temor a Deus. Porque Jesus Cristo foi crucificado por cada um de nossos pecados. Jesus Cristo apanhou até você não imaginar o tanto. Carregou uma cruz que era de Barrabás, significando que aquela cruz era minha e era sua, porque nós não tínhamos o poder de sair do pecado. Mas agora nós temos, porque agora nós andamos com o próprio Deus dentro do nosso coração. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé.
vamos apresentar o nosso lar diante da presença do Senhor, apresentar os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los da mesma forma nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós apresentamos o nosso lar diante da Tua presença, nós apresentamos a nossa família, nós apresentamos a nossa parentela diante de Ti, e apresentamos também, ó Pai, os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com as bênçãos sem medidas do Senhor, que o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor, com a alegria do Senhor que é a nossa força. Papai querido, nós Te louvamos por este momento na Tua presença, Te louvamos porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos dado graça. Papai querido, nós apresentamos também, ó Pai, as eleições de domingo. Papai querido, que o Senhor venha estar no controle de todas as coisas, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra todos os levantes, toda a fúria contra esta nação. Nós Te pedimos nesta noite, e que seja feita a vontade do Senhor nesta nação, é o que nós Te pedimos. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, guardando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento, livrando do acidente. Papai querido, e que a paz do Senhor e as bênçãos sem medidas do Senhor venha estar sobre a Tua amada igreja nesta noite, e que as bênçãos sem medidas do Senhor venham alcançar cada vida que nos ouviu nesta noite, venha alcançar os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, e que a paz que excede todo entendimento venha estar sobre as nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Bolsonaro neles. Ah não, amor, para com isso.